Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, João. Bom dia a todo mundo. Vamos lá, Bom dia, continuando. professor. Bom dia, Davi. Bom dia a todo mundo. Bom dia, bom dia. Hoje, quando o Marcolino vai embora, pelo amor de Deus, hein? Calma que eu tô aqui do lado. Eu só fui beber água. Ah, coisa boa. Bom dia. Hoje eu já dei bom dia faz tempo, menino. Mal tô dando de novo. Ei, Marcolino, rapidinho aqui, vou tomar um cafezinho. Ô, tomar não, na verdade, vou só preparar aqui, viu? Você vai, deixa aí e fica escutando. Eu sei, eu só tô dizendo. Certo. Então a gente falou sobre a questão da bomba atômica, do Césio, certo? Do Césio 137. A gente falou de Chernobyl, que foi o maior acidente atômico do mundo, certo? E justamente porque a charginha de Mafalda, ela trazia essa questão. Ó, relê a frase, Gabrielzinho tá aí? Tá não, professor. Certo, obrigado. Relê a fala do pai no segundo quadrinho. Medo de guerra tinham sim, mas naquele tempo não havia bomba atômica, então tem uma conjunção adversativa. Aí, ó, nessa frase, qual é a ideia contrária ao que Mafalda havia exposto em sua pergunta? É que o pai, ele dizia que na infância lá, né, na infância dele não tinha essa história de bomba atômica, né, mas tinha, certo? Aí, essa é a ideia que traz aí. Observe que a conjunção adversativa mais traz uma ideia que contraria a situação apresentada por Mafalda. Esse período é composto por coordenação, pois é uma oração que não depende da outra sintaticamente. Veja como essa ideia pode ser construída com outras conjunções, que também expressam sentido de oposição, mas sem chegar a impedir a ideia da outra oração. Medo da guerra tinham sim, embora naquele tempo não houvesse bomba atômica, ainda que naquele tempo não houvesse bomba atômica, se bem que naquele tempo não houvesse bomba atômica. Então, essas conjunções são chamadas de concessivas. Elas introduzem uma ideia que, mesmo contrária à ideia de Mafalda sobre a existência da bomba atômica, não impede o fato expresso na outra oração, o mesmo sentido pelo pai de Mafalda. Esse tipo de oração estabelece uma relação de oposição entre duas ideias. É justamente essa de concessiva. Ele traz um argumento contrário à ideia expressa pela oração principal. Podemos dizer que a oração concessiva abre uma concessão em relação à ideia contida na oração principal, ou coloca um obstáculo em relação ao fato apresentado na oração principal, sem, no entanto, impedir que ela aconteça. Observe que os períodos apresentados são compostos por subordinação, pois apresentam uma oração principal e uma oração subordinada que depende uma da outra, certo? Deixa aqui, concessiva, referente à concessão, certo? Referente à concessão. Aí, referente à concessão, ok? Referente ao que envolve concessão, isto é, permissão, ato ou efeito de conceder, ou de ceder. Observe que os períodos apresentados são compostos por subordinação, pois apresentam uma oração principal e uma oração subordinada, que dependem uma da outra sintaticamente. Leia este exemplo aí, certo? Mesmo que você não queira sair com ele, não despreze dessa maneira. Então, mesmo que é uma concessiva. Nós temos as conjunções concessivas aqui do lado. Embora
ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, contanto que e nem que. Embora tivesse corrido muito tempo, cheguei tarde. Corri muito, mas cheguei tarde. Certo? Gostamos da cidade, mas não mudaremos para lá. Gostamos da cidade, ainda que não mudaremos para lá. A passeada transcorreu em paz, conforme os organizadores esperavam. Essa aí é um outro tipo chamado conformativo. Oração subordinada adverbial conformativa. Certo? A conformativa, ela tem essas conjunções aqui, ó. Conforme, consoante, como, com a ideia de conforme. Segundo, de acordo com, certo? Então, são as conjunções coordenadas conformativas. Quem tem o livro, grife aí, viu? Segundo conclusões que foram apresentadas pelos cientistas, pode haver água em outros planetas. Aí fizemos tudo como você orientou, conforme você orientou e segundo você orientou. Aí nós temos aqui o outro quadradinho, que é de uma oração subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva porque vai dar uma consequência, vai indicar uma consequência, viu? Aí nós vamos ver aí a próxima. A próxima aí, a consecutiva. Aí, olha, segundo a ideia da pessoa... Aí, leia aí para... Gabriel, chegou? Não, né? Aí, João, leia aí para mim. Tá bom. Leia teria a seguir com gato Garfield e Odd o cachorro. É assim que é? O Odd é tão burro que não entende nem a lei da gravidade. Então, aí nós temos aí essa tirinha de Garfield, certo? Então, segundo a ideia do personagem Garfield no terceiro quadrinho, a consequência de Odd ser burro é não entender a lei da gravidade. Essa consequência desencadeia o humor da tira. Por quê? Porque ele tá na rede de virado. Virado sem cair no chão, né? Ele tá justamente. Então, essa é a resposta, viu? Ele tá de cabeça para baixo na rede sem cair no chão. Então, tá errado. Tá fugindo a regra da gravidade. Garfield não é uma personagem gentil. Seus pensamentos são sempre irônicos ou mesmo grosseiros. Justifica essa análise da personagem usando a tira como base, certo? Aqui, Garfield, ele é grosseiro, ele é irônico. Eu acho que ele é realista. Ele é realista por quê? Porque às vezes a gente acha que ele é grosseiro ou ignorante, mas eu acho que ele fala a verdade. Mesmo sendo o que a gente acha que é. Por ele ser direto demais. É isso. Não entende... Às vezes não entende nenhum humor. Certo. Então, você coloca aí a sua observação dele ser direto demais e ser interpretado como grosseiro. Na fala a seguir, Garfield indica uma consequência do fato de Odd ser burro. Para isso é usada a expressão tão que. Essa expressão, expressões como essa, indicam a relação de causa e consequência. Odd é tão burro que não entende nem a lei da gravidade. Então, tem uma causa, que é a oração principal, e tem uma consequência, que é uma oração subordinada, certo? Subordinada. Então, tem mais aqui. A oração subordinada expressa uma consequência, isto é, o que resulta do fato ou da ocorrência contida na oração principal. Seu entusiasmo era tanto que contagiava a todos. Então, a oração subordinada adverbial consecutiva, né, igual a outra lá em cima. Aí, as principais conjunções das orações subordinadas consecutivas são essas aí. Que,
precedido de tal, tão, tamanho e tanto. De modo que, de forma que. Aí, a adverbial final, que dá a ideia de finalidade. As conjunções são essas aí. A fim de que, para que, porque, no sentido de para que e que. Mahatma Gandhi lutou para que a Índia tivesse liberdade. É uma finalidade. Quem foi que chegou agora? Foi Jasmine. Ah, tá. Aí, ó, então essa é uma adverbial final. Vocês grifem essas conjunções aí do lado. Oxe, quem foi que chegou agora? Foi Gabriel. Aí a oração subordinada adverbial temporal, que tem agora a ideia de tempo. Lê aí Ô, pra mim. professor, Oi. parece que todas essas conjunções sempre terminam em quê? Justamente, as adverbiais temporais, elas vão terminar em que, mas ela tem umas que não, né? Mas tem outras que sim. Aí aqui, ó, na oração subordinada adverbial temporal, lá embaixo aí da folha que eu estou mostrando aí, ela tem as conjunções quando, enquanto, logo que, antes que, desde que, depois que, assim que, até mesmo, até que, mal, no sentido de assim que, cada vez que, desde que. Então, lê aí para mim, Gabrielzinho, essa tirinha de Snoopy. Cadê Gabriel? Lê aí, Gustavinho. A tirinha, para ler a tirinha. Sim, sim. Só um minutinho, só. Estou arrumando o seu jantar Nem nesse sei. instante. Enquanto esperava, pensei que talvez queira sopa. E enquanto esperava pela sopa, eu vou trazer um pão francês. Enquanto espera pelo pão, pensei em trazer algumas cenouras. E o que eu como enquanto estiver esperando pelas cenouras? Então nós temos aí uma sequência de fatos, né? Aí assinala a resposta adequada. Que efeito provoca a repetição da palavra enquanto na tira? Expressa a dúvida do personagem Charlie Brown, indica uma ideia que se repete, mas que pode não ser concretizada, cria efeito de humor, pois ao enumerar tantos alimentos, Charlie apresenta uma refeição quase completa, ou expressa a incompreensão do personagem Snoopy em relação ao que houve. É a A, B, a C ou a D? Se fosse a prova. Muito bem, é a letra C, João. Viu? A letra C. A letra C, está correto. Assinale a resposta adequada. Que ideia de tempo expressa a palavra enquanto na tira reproduzida na atividade anterior? Posterior ao preparo do jantar, anterior ao preparo do jantar, ao mesmo tempo que o preparo do jantar. A, B ou C? E aí, Marcos? Que letra seria? Se fosse a prova. Eu acho que é a B. É a B? Não, é a letra C, ao mesmo tempo que o preparo do jantar. Quer dizer, enquanto espera, certo? O jantar está sendo feito, aí... Tá O espera dele está no sentido de... Como é? Não sei o que você quer dizer. Toda vez eu me esqueço, não sei porquê. Peraí. É como se ele tivesse... Enquanto eu espero preparar algo para você, você vai comendo outra coisa. Isso mesmo. Pronto, é nessa ideia. Então, está acontecendo as ações simultâneas, viu? Então, tem mais exemplo assim. Assim que o avião pousou, começou uma tempestade violenta. Os pais não sossegaram enquanto os filhos não chegaram da excursão.
Então, todas elas são orações subordinadas adverbiais temporais. E a oração proporcional. Proporcional quer dizer quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, mais, quanto... ou a mesma proporção. Então, a proporção é isso. Quanto mais, quanto mais, quanto menos, mais, quanto menos, menos. Então, dá essa ideia, viu? Aí é chamado de proporção. E aí nós temos essa frase. Quanto mais a tempestade se intensifica, mais as ondas cresciam de tamanho. Então, nós temos aí essa proporção. À medida que o tempo passava, aumentava a expectativa de todos pelo resultado das eleições. Aí, olha, nós temos aí do lado as conjunções, as locuções e as conjunções subordinativas. À medida que, à proporção que... Ela na outra página já. Aqui, ó. À medida que, à proporção que, são as conjunções das orações subordinadas adverbiais proporcionais. Ao passo que, quanto mais, quanto menos, menos, e assim sucessivamente. Quanto mais eu me identificava com um personagem, mais eu gostava do romance. O musical conquistava a plateia à medida que os cantores soltavam sua voz. Então, nós temos aí, certo? Aí nós temos também as orações reduzidas, que eu já falei para vocês. São 3 tipos: gerúndio, particípio e infinitivo. Então, nós temos essa questão aí. Gerúndio, particípio e infinitivo. A gerúndio, nós sabemos que termina o verbo em NDO, o infinitivo em AR, ER, IR, e o particípio em DO, viu? Olha os exemplos. Se você disser a verdade, sua dignidade será respeitada. Então, aqui um se, nós sabemos que é condicional, mas disser, ele está em ER, o verbo está em ER, certo? E não tem, assim, um desenvolvimento da frase. Ela é reduzida de infinitivo. Ao dizer a verdade, olha ali, ó. Ao dizer a verdade, sua dignidade será respeitada. Então, nós podemos fazer dessa forma a classificação da frase. Dizendo a verdade, certo? Dizendo a verdade, sua dignidade será respeitada. Então, dizendo a verdade é em gerúndio, porque termina em NDO. Dita a verdade, sua dignidade será respeitada. Dita está no particípio. Aí, ó, número 2. Quando você chegar, ligue para sua mãe. Então, aqui, ó, uma oração subordinada adverbial temporal. Chegando, aqui é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio, ligue para sua mãe. Ao chegar, ligue para sua mãe. Então, nós temos aí essas frases reduzidas. Aí, o período composto. No dia a dia, como eu disse para vocês estão estudando o período composto, é justamente para que vocês possam fazer a redação com períodos compostos. No dia a dia, em um mesmo período, empregamos orações coordenadas e subordinadas, sem atentar para essa classificação. Isso acontece porque existem diversas maneiras de estruturar as ideias por meio da fala e da escrita. E as utilizamos sem perceber. Olha esse quadrinho aí de Cebolinha. Lê aí para mim, Gabriel. Gabriel, tá aí? Tá, não. Lê aí para mim, ô Arthur. Tá. Puxa, Cebolinha, quando você me convidou para passear de carrinho, pensei que ia correr um pouquinho mais. Leia de novo para mim, que eu entendi bem embolado aqui. Puxa, Cebolinha, quando você me convidou para passear de carrinho, pensei
que ia correr um pouquinho mais. Certo. Aí, relendo a fala de Cascão e observa que ele se organiza em dois períodos. Dois períodos porque tem dois verbos. Puxa, Cebolinha, tem um aqui, né? Essa aqui é uma frase nominal. E tem ali, ó, quando você me convidou. Toda vez que a frase vier com quando, ela é um adverbial temporal. Me convidou para passear de carrinho, pensei que ia correr um pouquinho mais. Então, nós temos aqui, na próxima página, um quadro explicativo de como foi classificado, né? Quando você me convidou, ela é uma oração subordinada adverbial temporal. Para passear de carrinho, ela é uma substantiva objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Pensei é a oração principal. E que ia correr um pouquinho mais é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, nós temos aí, na linguagem do dia a dia, mais espontânea, empregamos vários tipos de orações sem nos darmos conta do que elas expressam efetivamente. Por que, então, conhecer os tipos de orações e as respectivas conjunções? Porque, ao escrevermos um texto, podemos fazer as relações entre nossas ideias de forma mais precisa e até mais lógica. Leia o período a seguir do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas e observe de que maneira o autor organizou o período, empregando os recursos tanto de coordenação quanto de subordinação. Ele botou aí, ó, o mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Então, aí tem um monte de oração, certo? Tem um monte de oração, tem oração aí no meio dessas vírgulas, certo? O período está todo construído. O período seria, o mais singular é que eu pudesse contar. Aqui, ó. O mais singular é que eu pudesse contar todos os meus instantes. Isso aqui é uma oração. Aí aqui já vem o outro. Se o meu relógio parasse, eu dava-lhe corda. Eu dava-lhe corda se o relógio parasse. Aí aqui tem outra, para que ele não deixasse bater nunca. Então, nós temos aí essas frases que estão nessa disposição do texto, certo? E ela está em ordem indireta. Então, a gente vê aí muita coisa no meio da frase principal, certo? E de forma indireta. Esses são os elementos de coesão. Então, a gente pode fazer uma frase assim, né? Vendo, para que ele não deixasse de bater nunca. Esse ele aqui está se referindo a quem? O relógio. O relógio, muito bem. Isso é chamado de elemento de coesão, certo? Porque retomou o que está sendo dito lá atrás, certo? Então, esse é o elemento de coesão, que vai trazer coerência no texto. Aí nós temos agora, aí nós temos agora um quadro que vai resumir, né, nosso conteúdo. Aí, olha, leia com atenção. Período composto por subordinação. Existe a oração principal e existe a oração subordinada adverbial. A oração principal é essa aí, que já foi falado. Ela é a oração que é complementada por uma oração por um ou mais orações subordinadas. A oração subordinada, ela é uma oração que indica uma circunstância, no caso adverbial, porque o advérbio ele indica uma circunstância. Ele exerce a função sintática de adjunto adverbial. Quais são os tipos de orações subordinadas adverbiais que foi estudado aqui? Existe a final, que indica finalidade, a causal indica causa,
A condicional indica a condição, a comparativa indica a comparação, a concessiva indica uma concessão, a conformativa indica uma conformidade, uma consecutiva consequência, a temporal indica tempo e proporcional indica proporção, tá certo? Então, nós vamos aqui para hoje, nessa página 164, 27/8. Eu tenho 27/8, certo? Porque nós vamos ter as aulas daqui a pouco, o restante, que é a aula, deixa eu dar 30 minutos aqui para a gente encerrar a aula, viu? Aí, Professor, oi, além dessa aula, tem mais quantas aulas ainda? tá lá no horáriozinho. Você não olha o horário, não, é? Não, se eu não me engano, no horário ainda faltam mais 2 aulas de português, se eu não me engano. Vai ser uma aula só de arte. A última aula vai ser português do 8º ano. Tá bom. Pronto, aí quando for a semana que vem, vai ter aula de literatura, porque as 2 aulas de português do 8º, elas foram cedidas para sociologia, porque eu fiz uma revisão com o 7º e 6º ano, certo? Só um minutinho mais para dar 30 minutos para a gente encerrar aqui. A gente está no horário. Então, é isso, viu? Então, hoje a gente estudou sobre as orações subordinadas, oração subordinada adverbial e as orações subordinadas reduzidas, certo? Deixa eu ver o que mais foi. Vimos no final agora os elementos de coesão. A orientação para a prova é que você baixe a prova, faça a prova no caderno, e depois disso você pega e responde lá no Google formulários, que você tem que voltar lá no Google Sala de Aula para responder a prova, porque os símbolos matemáticos, eles não se adequam, eles não aparecem no Google Formulário. Aí ficou difícil, então tem que baixar a prova de todo jeito. Então tem que baixar a prova de todo jeito, fazer no seu caderno e vai lá, porque depois a professora vai pedir os cálculos. Então vocês vão postar a foto lá no Google Sala de Aula, certo? Então é isso. Poxa, cadê o celular? Certo. Vou mandar agora, Francisco, o link, viu? Tá bom, beijo, tchau. Ok, então estamos encerrando aqui a aula de português. Tchau vocês, até a próxima aula.